Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Estão me ouvindo bem? Confirmem que o áudio está saindo. Estou com uma saudade de fazer isso. Que bom poder fazer. Fiz até a barba. Separei uma aulinha bem legal. A gente vai falar de um tema que é bem importante nesse momento, que são os cuidados com o nosso fogo digestivo, e eu vou estar abordando justamente algumas coisas que as pessoas acabam fazendo de errado achando que estão fazendo coisas certas. Então a gente vai estar falando bastante sobre as propriedades do fogo digestivo, quais alimentos são adequados e melhoram essas propriedades, quais alimentos são inadequados e pioram essas propriedades, né? Bem, vamos bater um papo enquanto a galera está entrando, tá? A gente já tem quase 30 pessoas online, que bom. Eu fiquei meio sumido, estou aqui nos meus próprios processos de início de período de inverno. Eu me separei recentemente, a Malane voltou para o sul e eu fiquei na casa que a gente estava alugando. E é um processo de cada um, né? E eu estou um pouco nesse meu processo, estou um pouco mais em silêncio, estou um pouco mais me cuidando. Então eu sinto que ao mesmo tempo eu venho falando muitas vezes sobre temas muito, eu diria, introdutórios do Ayurveda. Ia falar raso, mas raso é um absurdo. E aí eu queria falar de coisas um pouco mais profundas ou ao menos coisas que fossem muito úteis para o nosso dia a dia. Então todo o conteúdo que eu for soltando nos próximos dias, nas próximas semanas, eu vou estar abordando justamente coisas de grande valor para o nosso aprendizado, tá? Então, por que eu escolhi o tema para a gente voltar a falar das lives, para a gente voltar a fazer live todos os dias da semana, meio-dia e 40? Por que eu escolhi justamente o tema de Agni? Porque independente do seu dosha, né? Dosha é o seu biotipo. Eu sou magro, eu sou pesado, eu sou frio, eu sou quente, eu sou muito leve, N coisas. Independente desse seu biotipo, de você ter a pele oleosa, mista, seca, de suas fezes serem duras, serem moles, ou seja, independente do seu dosha, das características biológicas do seu corpo, quando você vai fazer um tratamento para o indivíduo, a coisa mais importante é a restauração do Agni. O Agni ele é o poder de transformação. Então, o poder de transformar o que eu estou dizendo em uma informação e aplicar isso no dia a dia, o poder de compreender como assimilar o alimento e como o seu fogo digestivo vai pegar aquela grande partícula e quebrar em partículas menores e ir transformando isso no seu corpo. Tudo isso são as propriedades do nosso fogo digestivo. Então, você só agrava num dosha, e agora, por exemplo, eu estou acumulando o dosha de vata, porque eu estou falando e vou falar por muito tempo ainda. Então a gente acumula o dosha, mas o dosha ele só adoece mesmo quando você não para de aumentar a propriedade dele. Então em algum momento eu vou parar de falar, vou comer um alimento mais pesado, vou tomar um leite cozido com especiarias e um pouquinho de ghee para adocicar a minha voz e eu poder fazer isso todos os dias. Então, a partir do momento em que eu acumulo uma propriedade, se eu aprendo a anular aquela propriedade, então vou falar, depois eu vou cuidar da minha voz, então eu não estou adoecendo. O adoecimento ele começa a acontecer quando você não digere mais as propriedades, quando você não está mais conseguindo lidar com o que está acontecendo. Então, não é que o dosha de vata adoece, tudo começa num processo digestivo do meio, é muito barulho, é muita luz, é muita informação, é muito alimento, meu Agni não está tendo capacidade digestiva, ou então você não está ingerindo o alimento adequado para o seu Agni. Eu gosto de comparar o entendimento de Agni mais ou menos como uma fogueira. A fogueira ela só existe, né? Você pode falar que o fogo está baixo, que a lenha está acabando, que não tem pedra em volta, mas a fogueira ela só existe se existe fogo. E o fogo ele é basicamente aquilo que vai transformar o tempo todo. Uma fogueira ela tem as 3 propriedades dos doshas lá, né? Ela tem o espaço vazio, que é onde você coloca a lenha, que é onde vem o ar, o espaço para ela existir. Então é a propriedade do vata, do espaço vazio. Ela tem o fogo, o metabolismo, a transformação, que é a propriedade do pitta, que é a propriedade de você poder jogar uma lenha e ela jogar um pouco de vapor para um lado, um pouco de fumaça para o outro, que é o CO2, e gerar cinzas com o resto. E nesse processo ela vai excretar calor. Então o Agni é uma coisa muito bonita, né? O fogo. E a terceira propriedade da nossa fogueira já tem o espaço vazio do vata, já tem o fogo metabólico, ela tem a lenha, ela tem o que é pesado nela. Então, a gente precisa desses 3 para existir.
A minha voz ela se move pelo campo de Vata, mas ela só é absorvida porque vocês têm um Kapha em vocês, porque vocês têm uma capacidade fisiológica e porque vocês têm a capacidade de discernimento, que é a capacidade do Pitta. Então, o fogo digestivo, ele é um tipo de capacidade discernitiva. Ele precisa conseguir discernir os elementos. Não adianta eu passar para você um vídeo em coreano sem tradução que você não vai entender nada. Desculpem, em cima do microfone ainda, né? Vocês não vão entender nada, e nem eu vou entender nada, né? Mas por quê? Porque o nosso Agni não tem essa capacidade digestiva. Então, uma coisa muito interessante para cuidar do Agni é utilizar os elementos que são conhecidos por você. Então, usar de preferência as coisas que você tem na sua região, que você foi criado consumindo elas, as coisas que você já sabe que fazem, que são bem adaptáveis para o seu biotipo. No Brasil é mole, arroz, feijão e algumas raízes, né? O inhame, a mandioca, as batatas que a gente usa há muito tempo. Aí a gente vai falando daqueles cardápios regionais, do açaí num lugar, dos peixes cozidos com coentro no outro, das carnes e do chimarrão em outro. Então a gente precisa entender que o Agni está totalmente dependente de um entendimento. Se você não entende o filme em coreano, por que você vai assistir? Se o seu corpo não consegue digerir aquilo, por que você vai ingerir esse elemento? Então eu não estou dizendo para vocês que vocês de vez em quando não vão poder escapar na dieta. Não estou dizendo que você não pode comer uma parada, abre aspas, zoada. O que eu estou dizendo é que tudo tem o seu momento. E aí você acorda. Qual é uma das perguntas que eu deixei para vocês? Pelo que eu vi até agora ninguém acertou. Qual é o ingrediente que as pessoas mais utilizam no inverno que é errado de usar, que não faz nenhum sentido? E eu vou dar essa resposta no fim da live, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte entendimento. Ó. O objetivo da live de hoje, então, como eu falei no início, é trazer clareza, é ajudar vocês a fazerem escolhas corretas, tá? Eu passei uma história muito interessante e é com essa história que eu quero estar fazendo aqui a metade da live para pegar a sacada do Agni. Eu tive a oportunidade de estudar um tempo no Canadá e nesses estudos eram 4 meses e nesses 4 meses eu tive uns 10, 15 dias de férias. Nessas férias eu consegui ir para uma cidade de uma canadense que me recebeu na casa dela e eu trabalhei lá como terapeuta. Eu fui para uma feira, igual feira de rua, e na feira de rua eu botei um cavalete escrito assim, consulta de pulsologia por $10. E aí lotou. E aí essas pessoas acharam mó legal. E a dona de um espaço tipo Mundo Verde, lá, mas não chama Mundo Verde, era uma cidade bem pequenininha chamada Kincardine. E aí ela falou assim, cara, eu tenho uma loja e essa loja tem um público, eu achei você legal, acho que você fala bem, vamos fazer uma palestra? E aí você arruma uns pacientes? Aí eu falei, vamos. Aí ela ainda ficou mais feliz ainda porque sabia que eu estava ficando na casa da Nancy, que é uma pessoa que tem uma casa muito grande, então dava para receber todo mundo. Montei um churrasco ayurvédico, foram abobrinhas recheadas com um creme de castanhas, assim, tudo grelhado, ficou muito bom. E lá tinha umas abobrinhas bem grandes, assim. Aí, tinham 17 mulheres. Eu dei uma palestra explicando o Vata, fiz o que a gente fez aqui agora, cheguei nesse ponto, o Vata, o Pitta, o Kapha, o fogo é importante, se o fogo não estiver bom, não adianta você tentar tratar a dosha, você tem que tratar o fogo primeiro, se o fogo não está adequado, você acumula toxina de qualquer dosha. Vamos ver o que vocês têm. Todas eram bem magrinhas assim, sabe? E eu falei, são mulheres aí com 50, 60 anos, elas devem estar com o Vata um pouco agravado. Medi o pulso e era um pulso muito duro, muito seco e muito frio. E o pulso duro, ele vem de um plasma, de um sangue, de uma qualidade de tecidos que está muito adstringente, está tudo muito, muito puxado assim. E aí todas bem secas, assim, bem puxadas. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu medi 3 pulsos e falei, gente, tem alguma coisa errada. Vocês estão fazendo uma dieta muito agravante de Vata. E aqui vocês pegam uma temperatura tipo 20 graus negativo, grande período do ano. O que vocês estão fazendo? Aí a dona do espaço falou, nossa, Edson, acho que eu sei o que é. Aí elas começaram a cochichar entre si. Há 2 anos atrás, a dona do espaço tinha feito por outra pessoa a mesma coisa que ela estava fazendo por mim. Ela levou todo mundo para comer um barato e aprender uma dieta nova. Então, que dieta era? Eu já falei dessa história, algumas pessoas devem saber. Era crudivorismo. Então tinha ido há 2 anos atrás uma pessoa lá do interior, lá da Califórnia e foi lá para o Canadá, onde faz menos 20, menos 30, uns 2, 3 meses do ano, e ensinou as pessoas a comerem coisas cruas. E elas estavam há 2 anos comendo coisas cruas. E aí a gente vê que o crudivorismo, ele não é que, cara, faz mal, mas você,
Tipo, a comida nem nasce no inverno, a gente está falando de dilatação celular. O seu fogo digestivo, ele é capaz de fazer a dilatação dos alimentos e, abre aspas, cozinhar ele para você. Mas se você pode fazer isso fora de você, se você pode cozinhar o alimento fora, para quando você ingerir o seu fogo digestivo não ter excesso de trabalho, ótimo, principalmente no inverno. No inverno é regra. Então você vê assim, o que um esquimó come? Cara, ele não come alface e tomate. Então a gente precisa entender primeiro que todas as pessoas precisam de um grupo de elementos que contemple os tecidos. Nós temos um grupo de 7 tecidos, cada tecido precisa de um nutriente específico. E essa foi uma das outras perguntas que eu deixei ali nos stories. Qual é o tecido que mais guarda acne, que mais guarda calor? Então a gente tem 7 tecidos. Eu vou comer alguma coisa, o que eu comi vai virar plasma. O melhor do plasma vai ganhar hemoglobina e vai virar sangue. O melhor do sangue vai se compactar e vai virar tecido muscular, depois vai vir o tecido gorduroso, depois o tecido ósseo, depois o tecido nervoso, depois o tecido reprodutivo. São 7 tecidos, um depende do nutriente do outro, e a gente fala muito que o ghee, as castanhas, as carnes, as gorduras pesadas, o leite, são nutrientes que nutrem os 7 tecidos, tá? Não estou dizendo que a gente tem que comer isso, não. Estou dizendo que são nutrientes que têm uma facilidade muito grande de ser, por serem pesados, eles duram muito tempo, eles conseguem nutrir todos os tecidos. Aí, qual é o tecido que mais retém o calor? O calor da paixão, o calor da vida? Qual o tecido que contém a bile? Qual o tecido que contém o acne? É o sangue. Então é muito importante que seu sangue seja rico. Não adianta eu vir aqui fazer live com o meu lábio cinza, sem energia, sem calor, sem potência. É melhor não fazer do que chegar aqui sem potência. Então a potência ela está no sangue. O acne está no sangue. Então é claro que a base do acne ela é aqui no estômago, no intestino delgado, chama jataracne, mas uma das sedes do acne, uma das sedes do fogo é a bile, e a bile fica guardada no sangue ali. Esse processo de guardar a bile, ele só acontece se o seu sangue for capaz de fazer isso. Se o seu sangue for como uma peneira muito aberta, cheia de vãos, se ele for muito leve, se ele for muito seco, se a sua dieta é todo dia de manhã ingerir alguma coisa que é afinante do sangue, que tem a propriedade de reduzir o acne, de reduzir as propriedades digestivas, você nunca vai ter o acne bom. Você nunca vai ter calor nas extremidades. Você nunca vai ter a capacidade de digerir os alimentos que você come, independente do horário que você comeu, basicamente. Então, não estou falando que você tem que comer 2 da manhã, mas você come e tem sono, ou você come e fica bem, assim, e sente que você digeriu. Então, qual é o alimento que mais reduz a propriedade do sangue de reter a bile? Que é comum da gente usar aqui no Brasil, tá? Estou falando assim de pegadinhas, de coisas simples. Qual é a coisa que as pessoas mais usam no Brasil, que elas estão viajando, elas estão afinando o sangue delas, elas estão diminuindo as boas qualidades do sistema circulatório. E aí eu falo assim para vocês, ó, se eu pegar aqui uma barra de ferro e se eu pegar uma malha de ferro e eu segurar a barra de um lado e segurar a malha do outro lado aqui, estou segurando uma barra, estou segurando uma malha, e eu peguei esses dois e esquentei eles, né? Eles têm o mesmo peso lá, 1 kg de malha de ferro, 1 kg de barra de ferro. Eu esquentei os dois. O que vai acontecer? Qual que eu vou queimar a mão primeiro? Eu vou queimar a mão primeiro na barra, porque a propriedade de densidade da barra, ela transmite o calor com mais facilidade. Então, tudo o que transforma a barra numa coisa mais fina é justamente o que eu não posso consumir no inverno. E a galera está acertando bastante falando do café. O limão ele é um afinante, mas ele tem outras propriedades que são alcalinizantes. Então, a gente ainda consegue, por exemplo, gerar um plasma muito puro, porque o limão ele não está ali para afinar o seu plasma, para desmineralizar os seus tecidos. O café ele tem essa propriedade. Tanto que um dos enemas, uma das limpezas intestinais, que mais elimina a toxina do corpo, mas ao mesmo tempo mais debilita uma pessoa, é o enema de café, porque ele é muito abrasivo, é muito penetrante. Então percebe só, como é que você faz um chá de erva doce? Você pega ali uma colherinha de café de erva doce e joga num copo de água e deixa aquilo ferver, desliga o fogo, abafa ali 5 minutos. Beleza. Como é que você faz um café? Você pega uma colher de sopa do pó do café. Percebe que a semente da erva doce é só a semente da erva doce. O pó do café é como se eu pegasse a semente da erva doce, tostasse essa semente para que ela ficasse bem
com esse sabor de queimado, assim, com esse sabor bem potente mesmo. E aí eu vou moer, fazer um pó fino daquilo, vou ligar o fogo, vou deixar a água estalando e vou passar aquilo, uma colher de sopa de pó de erva doce. Imagina eu fazer um chá de erva doce com uma colher de sopa de pó de erva doce. Então ele é muito, muito, muito concentrado, muito potente, a gente faz um uso muito errôneo dele. Então é interessante da gente entender quais são as pegadinhas que a gente... Não é que você não pode tomar o café, mas se você está sentindo frio nas extremidades, se você está sentindo ansiedade, se você está sentindo dificuldade de dormir, se 3 da manhã está frio, você abre o olho e fala, nossa, estou com frio, preciso de um outro cobertor. Então você está dando mole. Está dando mole porque são coisas simples que você precisa mudar no seu dia a dia. Você pode ingerir o seu café, mas ingere o café com um leite vegetal, por exemplo. Aí vamos falar o seguinte, ó. Então, se eu trocar o café por um chá de gengibre, gente, eu não estou falando para vocês que a barra de ferro é quem guarda o calor? Oi, Lúcia, obrigado. Você está no aniversário hoje, amiga, minha taurina querida. Parabéns, Lúcia. Namastê, todas as bênçãos aos devotos do Dharma, minha amiga. Que bom te ter por aí, uma grande terapeuta de Ayurveda, amiga. E, pô, que legal te ter aí. Parabéns. Que bom que você está gastando um pouquinho do seu tempo por aqui hoje. Namastê. Feliz aniversário. Então, galera, a gente precisa entender assim, que não adianta você também, vou tomar um chá de gengibre porque o gengibre é picante. Por que não adianta tomar um chá de gengibre? Porque o chá de gengibre ele também vai ser afinante do seu processo digestivo. Ele não está ali para deixar a sua barra mais densa. Mas, se você fizer, por exemplo, um leite cozido com gengibre, a gente chama isso de chai. Se você fizer um leite de tâmaras cozido com gengibre, a gente chama isso de um chai de leite vegetal. Fez um leite de castanhas, de amêndoas. Então a gente já está falando de coisas que são densificantes dos tecidos e ainda tem a propriedade do Agni ali. Mas o próprio cozimento do alimento já resolve, porque a gente vê assim, um dos alimentos que mais beneficia o Agni e está na nossa cultura popular é a canja de galinha. E a nossa avó geralmente não colocava gengibre naquilo, né? Às vezes colocava um louro, alguma coisa assim, mas é que o próprio calor e a própria pressão daquilo já fazia o Agni aumentar. E aí é interessante a gente ver o seguinte, ó. Quais alimentos são certos de que são ruins para a gente usar nesse período de inverno e nesse período principalmente de mudança de tempo, né? Saladas não são legais, saladas são afinantes do sangue, elas são redutoras do processo digestivo, elas são constritoras. Você no período do inverno, você quer estar com o corpo adocicado, com o corpo protegido. Quem protege é o dosha de kapha. Então a gente precisa de alimentos pró-kapha, tá? Então não adianta a gente ficar ingerindo chá também, como se chá fosse a resposta da vida. Nada amargo de preferência. E especiarias consumidas sozinhas, elas podem ser um veneno, tá? Podem ser um veneno, que é justamente o fato da gente estar fazendo o uso de algo que é afinante dos tecidos, sem estar enriquecendo os nossos tecidos. Quais alimentos são certos que são bons para o período frio? Alimentos densos, tá? Então vou falar assim, vamos falar de uma coisa que me veio na cabeça, que me deu vontade de comer, mas fazem muitos anos que eu não como, aquela carne seca com mandioca. Mas é aquele escondidinho quase, aquele negócio, aquele creme, e aí você tem que tomar cuidado para comer, porque aquilo está muito quente. Os caldos, os cremes, as sopas. E aí o que guarda mais calor? Ó, fervi um copo de água, deixei aqui. Fervi um copo de leite, deixei aqui. Fervi um copo de feijão, deixei aqui. Fervi um copo de mocotó, deixei aqui. Qual desses vão segurar a temperatura de 100 graus mais tempo? Eu falei na ordem, a água vai segurar pouco, depois vai vir o leite, depois vai vir o nosso feijão cozido, que ele é muito mais denso, depois vem o mocotó. Então, você vai pegar aquela pessoa muito fria, muito leve, muito seca. Eu não como mocotó, não adianta, galera, mas o que eu quero explicar para vocês é a física do Ayurveda. Ele vai justamente falar assim, cara, come um creme de mocotó, porque o calor e o nutriente que ele vai gerar no seu corpo dura muito tempo. Então as pessoas precisam muitas vezes entender que as opções mentais que elas fazem pela dieta, de eu sou crudivorista, eu vou ser vegetariano restrito, elas precisam estar aliadas a um conceito. Ao conceito, não adianta você só falar assim, eu só como esse grupo de alimentos, mas como você vai fazer o preparo desse grupo de alimentos e quais são as propriedades desse grupo de alimentos.
A Paty está comentando aqui com a gente, né? Aqui na Bahia quase não tem frio. Então a gente vê que a cultura popular baiana ela é basicamente os cozidos, sempre com um pouco de especiaria, um pouco de pimenta, sempre um pouco de coentro, né? Uma coisa equilibrando a outra. Então as sacadas da live de hoje é interessante a gente entender assim que não adianta você querer estar com o corpo quente se você está tomando chá. Chá é água com tempero. Então isso vai afinar o seu sangue. Um dos maiores emagrecedores do mundo é água quente. Aí o cara, pô, então vou começar a tomar água quente. Mas aí você tem que entender também que você tem 7 tecidos, os tecidos eles dependem de uma boa qualidade. Então quando você começa a reduzir a propriedade de densidade dos tecidos, você, estou emagrecendo. Você está emagrecendo, mas está começando a se sentir leve, a se sentir ausente de si mesmo, a se sentir vazio, a ter a ansiedade do sabor doce. O corpo humano é muito inteligente, o sabor doce é o sabor que mais nutre os tecidos. Então, quando você começa a sentir a ansiedade do sabor doce, principalmente no final do dia, é porque você não está ingerindo nutrientes o suficiente. Então, está ficando vazio, seu corpo está ficando vazio e ele está sensorialmente mandando para você a sensação de que você precisa ingerir o sabor doce. Então, quando eu trato os meus pacientes e chego nesse ponto da gente fazer o tratamento para ele se sentir preenchido e cuidar do doce, né? Vamos cuidar de um cafa gravado, a pessoa está gorda. Aí eu vou lá e coloco tâmara na dieta, coloco arroz basmati, coloco ghee. A pessoa, cara, você não vai me engordar? Eu falo, não, segue a dieta. Ela, mas eu tenho ansiedade de sabor doce. Aí passa 3 meses, a pessoa emagreceu no peso, perdeu muita medida, porque o Ayurveda nem sempre ele vai te emagrecer em peso, mas você com certeza perde medida. Aí no fim você vai se sentindo nutrido. Está consumindo leite vegetal, está consumindo tâmara, está consumindo arroz, está consumindo ghee, mas não está tendo mais a sensação de vazio. E como os nutrientes estão sendo digeridos pelo Agni, o Agni está penetrando os tecidos e soltando dele as coisas ruins. Você vê que tudo que está parado gera sujeira. O Agni ele é justamente aquilo que não deixa as coisas ficarem paradas, aquilo que transforma as coisas o tempo inteiro. Então o que eu queria trazer com a live de hoje é justamente o que a gente tem que fazer para manter o Agni saudável, como entender esse conceito, como aprender essa física do Ayurveda. E eu vou continuar falando desses temas bem fisiológicos, bem ligados à dieta, bem ligados à física e ao entendimento de como usar o Ayurveda hoje, como usar o Ayurveda amanhã, como você não usou o Ayurveda ontem. Eu vou estar falando isso nas próximas lives. Tá bom, galera? Tem bastante conteúdo saindo nas próximas semanas, então quero dar uma agitada aí nas redes. Vamos ler uma cartinha de tarô? O que vocês acham? Vou pegar o meu tarô ali, só um segundo. Eu vi um comentário aqui a hora que eu estava saindo, que foi da Beatriz. Ela falou, fiz tudo errado, emagreci quase 7 quilos. É interessante a gente ver, e isso me deixa um pouco triste, assim, a gente está há muito tempo aí, há 2, 3, 4 décadas, vendendo revista de dieta, principalmente para as mulheres, vendendo coisas milagrosas e não ensinando as pessoas a fazer o correto, né? Porque não tem como o cara falar que não, essa revista aqui é a que tem a solução, aquela ali já está ultrapassada, essa dieta que saiu esse mês. O Ayurveda ele fala assim, cara, você tem que se olhar, se entender e cuidar da sua fogueira, tá? A sua fogueira tem que estar equilibrada. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos ler uma cartinha de tarô. Vou deixar vocês escolherem, tá? Eu vou escolher 3 cartas e aí eu vou abrir para a live escolher. Beleza? Então, pessoal, gostaria de canalizar a energia de nossos aspirantes ao Dharma, de todas as boas intenções, que possamos ler uma carta que nos auxilie na compreensão da mensagem de hoje.
Cortei em 3 aqui. Vou montar o bolinho. Vou escolher 3 cartinhas e aí a gente escolhe uma das 3, tá? Vamos pegar a primeira, vamos pegar a última e vamos pegar uma do meio. O que vocês acham? Combinado? Então vamos lá, galera. Aí eu olhei as cartas, vocês não olharam não, desculpem. Vamos lá. Carta 1, carta 2 e carta 3. Então, as 5 primeiras pessoas que falarem um número, eu vou estar escolhendo a carta 1, carta 2 e carta 3. Vamos lá, galera. O pessoal tá batendo muito papo hoje, hein? Carta 2 ganhou uma, carta 2 ganhou 2, carta 2 ganhou 3, carta 3 ganhou uma. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 3, 1, 4, 4, 2, 4, 4, a 2 ganhou. 2 votos para 1, 5 votos para 2, 4 votos para 3. Eu vi que a 3 e a 2 ficou disputado, mas eu aceitei o que caiu primeiro, tá bom, galera? Então a gente tirou uma carta muito bonita, carta da celebração. Eu olhei essa carta ontem para uma amiga. É a carta onde a gente vê umas mulheres dançando na chuva, descalças, espirrando água para o lado. É o 3 das emoções, tá? A galera queria a carta 3, mas saiu o 3 das emoções. Não tá ruim também não, né? Então vamos lá, o 3 das emoções, celebração. A vida é um momento para ser celebrado e desfrutado. Torne-a divertida, uma celebração, e então entrará no templo de Deus. Esse templo não é para as pessoas tristes e desanimadas. Nunca foi para eles. Olhe para a vida. Você vê tristeza em alguma parte? Já viu uma árvore deprimida? Já encontrou um pássaro movido por ansiedade? Já viu um animal neurótico? Não, a vida não é assim, absolutamente. Só o homem é que seguiu o caminho errado, se desviou em algum lugar, porque ele se considera muito sábio e muito esperto. Nossa esperteza é o mal. Não seja sábio demais. Lembre-se sempre de parar e não vá a extremos. Um pouco de tolice e um pouco de sabedoria fazem bem, e a combinação certa fazem de você um ser iluminado. O comentário da carta. Essas 3 mulheres dançando ao vento e na chuva nos fazem lembrar de que uma celebração nunca precisa ficar na dependência de circunstâncias exteriores. Não é preciso esperar por um feriado especial ou por uma ocasião formal, nem por um dia de sol sem nuvens. A verdadeira celebração nasce de uma alegria que primeiro é experienciada profundamente dentro do seu ser e que se derrama num transbordamento de canto e dança, de riso e até mesmo lágrimas de gratidão. Se você tirar essa carta, é um sinal de que está se tornando cada vez mais disponível e aberto às muitas oportunidades que existem para celebrar a vida e contagiar outras pessoas. Não se preocupe em programar uma festa na sua agenda. Deixe o cabelo natural, tire os sapatos, comece a pular nas poças d'água agora mesmo. A festa está acontecendo à sua volta a cada momento. Legal, né, galera? Então a gente tirou a carta da celebração hoje, tá? Vamos ver o que vem pra gente amanhã. A gente continua o tema, tá? Vou ver direitinho qual vai ser a live, mas a gente vai continuar falando sobre o processo digestivo, sobre acne, sobre alimentos que são adequados para períodos específicos do ano, para se nutrir, para se desintoxicar. Fechou? Legal, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente se encontra então amanhã, 12h40. Gosto quando você fala, o acne forte transforma o veneno em néctar. É isso aí, Estela. A gente fala que para um acne forte, o pior dos venenos vira néctar, mas para um acne fraco, o melhor dos néctares pode virar um veneno. E é exatamente isso, a gente quer dizer assim, né, que um acne muito bom vai digerir qualquer coisa, mas um acne muito ruim, não adianta você dar um super alimento para ele que ele não vai conseguir digerir, tá? Pessoal, eu vou responder as perguntas de vocês com calma amanhã, que eu já fiz uma live um pouquinho mais extensa, fiquei falando bastante. Eu, no momento, não estou dando consultas, tá? Eu estou me dedicando às lives, aos cursos online.
Então, em breve, a gente deve ter as inscrições para o curso de culinária, acredito, e para o curso de rotinas diárias, que está sempre aberto. Então, eu não estou dando consulta nesse momento, tá bom? A gente se vê amanhã, 12h40, galera. Namastê, até breve.